A gente tem que fazer a pesquisa para aquele nosso trabalho sobre energia eólica. Alguém tem alguma ideia? Eu tava até pesquisando agora tipo, um conteúdo, só que os textos parecem muito grandes, é muito complexo. Eu tive dificuldade para entender assim mais ou menos. Tem alguma ideia? Eu tava olhando aqui, eu achei umas videoaulas bem interessantes. Vamos dar uma olhada, ver se a gente Eu entende. acho que dá, porque o vídeo de aula é mais interativo, acho que dá pra gente entender melhor. Coloca o vídeo aí pra gente ver. Boa tarde pra gente. E aí galera, tudo beleza? Hoje aqui no canal a gente vai ter uma videoaula sobre energia eólica, que pra quem não sabe, é energia que vem dos ventos. E a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso junto com os cientistas do canal. Então vem comigo! A energia eólica é um tipo de energia renovável gerada pela força dos ventos. A transformação da energia cinética para energia elétrica acontece através de um aerogerador ou turbina elétrica, como também é chamado. A sua origem vem de antigas invenções da sociedade, como os moinhos, cataventos e essas coisas que faziam gerar algum tipo de energia ou uma passagem de algum fluido ou algo do tipo. E essa energia é considerada uma das mais acessíveis e ela também não emite poluentes para a atmosfera. Agora falando sobre a estrutura da turbina eólica, a gente pode identificar a primeira coisa que é o formato das pás. Então, para ter uma eficiência muito maior e a força de sustentação que o vento vai exercer sobre essas pás ser eficiente, elas têm um formato específico. Parecido com um aerofólio, pode ser assimilado com uma gota. Isso permite que, quando o vento passe, ele passe de forma mais colada, assim como uma asa de avião, permitindo que um lado não tenha tanta pressão e o lado de baixo, né, no caso esse lado, tenha uma pressão maior, fazendo assim com que as pás girem. Agora falando um pouco sobre a estrutura interior dentro da turbina eólica, a gente tem esse mecanismo aqui. Como a gente pode observar as turbinas físicas, elas não giram uma velocidade tão grande. Porém, é necessário uma grande rotação por minuto para ter uma energia boa. Então, aqui dentro dessa estrutura aqui, existe um multiplicador, onde há um jogo de engrenagens que passam esse movimento mais lento para um movimento mais acelerado. Porém, com ventos a partir de 80 km por hora, não é indicado o uso das turbinas, porque pode danificar a estrutura. Então, após esse multiplicador também há um freio que limita esse valor. E caso o vento seja muito veloz, ele trava a turbina, assim ela não vai girar. Mas agora, uma grande dúvida é, e se o vento mudar a direção? O que é feito? Então, sobre essa estrutura, existe um sensor de velocidade e de giro e de direção do vento. Então esse sensor manda para um controlador digital que tem dentro da estrutura e consegue captar a direção que o vento está e a velocidade que ele está, assim ligando ou o freio ou ligando essa estrutura aqui, que fica aqui embaixo. Isso permite com que toda a estrutura de hélices se mova. Então, se essa estrutura está virada para lá e o vento está nessa direção, tudo bem. Mas agora, se o sensor identificar que o vento mudou de direção, toda a estrutura se move, invertendo, e daí ficar numa posição favorável para a captação da energia. E outro movimento muito importante é a angulação das pás. Então, também, dependendo da direção vetorial do vento, as pás podem estar inclinadas em ângulos diferentes, e isso também vai ser captado pelo sensor. Outro ponto importante é a eficiência da turbina eólica. Então, relacionado à turbina, nós temos dois diferentes tipos de vento. O vento que entra e o vento que sai, o que passa pela turbina. Então, o vento que entra sempre vai ser maior, porque a turbina e as pás capta essa energia cinética que o vento produz. Então, ele transforma essa energia cinética em energia elétrica depois na sua estrutura interna. Então, é impossível que uma turbina eólica tenha a eficiência de 100%, porque isso só vai acontecer se a turbina captar todo o vento que passar por ela e não passar nenhum vento. Então, se não passar nenhum vento, esse vento vai ficar travado de novo, porque o vento não pode passar. Então, se torna um ciclo e a turbina não vai funcionar e não vai ter passagem de vento. Então, existe o efeito de Betz, que diz com que aproximadamente qualquer turbina eólica no mundo
vai ter uma eficiência de aproximadamente 59,3%. Então essa é a quantidade de vento da energia que as turbinas conseguem captar e o restante é passado para o ar depois da turbina. Nos últimos anos, o Brasil vem tendo um grande crescimento de usinas eólicas. Isso se dá pela necessidade de diversificação de fontes energéticas e também pela menor geração de impacto no meio ambiente. Com isso, ele se tornou o segundo país que mais investe em fontes energéticas, perdendo apenas para a China. No país, produzimos cerca de 25 gigawatts, porém isso é pouco da capacidade dele. Ele pode chegar, em estimativa, a 140 gigawatts. Porém, ele está espalhado em mais de 12 estados do Brasil, sendo 85% deles na região Nordeste. Então, no Brasil, temos mais de 890 usinas eólicas. Falando um pouquinho então sobre a entalpia é definida pela capacidade das substâncias de armazenar energia, e ela pode ser calculada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que vai nos dar o valor da variação de entalpia. Sendo ela positiva, indicaria uma reação endotérmica, que absorve a energia do meio, portanto fazendo a variação dela ser positiva. Se a variação dela for negativa, significa que ela é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera energia para o meio, como reações de combustão, por exemplo, que são muito utilizadas em usinas termoelétricas. Para quem não sabe, uma usina termoelétrica funciona da seguinte forma: usando um combustível, podendo ser carvão, biogás ou qualquer coisa do tipo, eles liberam energia para o meio através do fogo, que faz com que a água se transforme em vapor. Esse vapor exerce uma pressão sobre uma turbina que vai gerar a energia elétrica que vai ser produzida pela usina. A indução de corrente elétrica a partir do campo magnético é uma estratégia muito utilizada por usinas geradoras de energia. A ideia é que dependendo da velocidade com que se aproxima ou se afasta do material condutor da corrente elétrica, a intensidade dela irá variar de forma proporcional a essa velocidade, como foi expresso na lei de Faraday, onde a tensão induzida é diretamente proporcional à variação de fluxo magnético. Apesar de ser uma energia limpa e renovável, a energia eólica pode causar alguns impactos socioeconômicos e ambientais. O primeiro que podemos destacar é a poluição sonora que ela emite. Visto que a todo momento ela está funcionando e são grandes partes, motores se movendo, ela causa muito ruído, e tendo assim muitas vezes que expulsar pessoas que moram próximas à região devido a ser uma área restrita. A gente também pode citar o caso dos chamados filhos dos ventos, que são crianças que nascem a partir da relação de mulheres que moram próximas à área e de profissionais então que vão fazer a instalação das turbinas, que depois da relação, depois que a criança está nascendo, eles vão embora, porque afinal eles só estão ali para trabalho, e então eles não acompanham o crescimento dessas crianças. Outra coisa que pode ser causada também é a alteração no fluxo migratório das aves. A gente representa aqui porque devido à dimensão dessa estrutura, ela separa as aves e pode afetar o crescimento das próximas gerações. A gente também, para chegar, porque normalmente elas são postas em regiões litorâneas, a criação de vias que chegam então até mais próximo do litoral, onde vai ter uma quantidade maior de vento. Mas então, para chegar até lá, essas vias podem causar soterramento e desmatamento em áreas para até chegar lá. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like aí, favorita, manda pra aquele seu amigo que é meio burrinho e não entende como energia eólica funciona, se inscreve no canal e até a próxima. Agora sim eu entendi muito melhor sobre a energia eólica, funcionou muito bem esse vídeo. Sim, eu gostei muito mais fácil de entender do que aqueles textos gigantescos. Agora o AV vem. Vamos, gurizada. Vamos, gurizada!